Muito boa tarde, meus queridos amigos. Boa tarde, porque eu estou na parte da tarde, né? Eu não sei que horas você vai acessar esse vídeo, mas eu estou aqui em Manchester, né? No norte da Inglaterra. São 2 horas da tarde, faltam 5 para as 2, são 13h55. Estou aqui visitando a família, o pai da Mariana, estou aqui na casa dele. A casa está cheia, mas eu aproveitei agora um bom momento, porque todos saíram para poder gravar esse vídeo com tranquilidade e não deixar, né, passar um final de semana sem um vídeo para compartilharmos, né, das coisas de Deus, né, ligadas ao nosso dia a dia, coisas que estão próximas a nós, às nossas famílias. Sempre é bom, porque são aprendizados, são coisas que vão trazer boas razões para as nossas caminhadas, para a nossa família, para a nossa maneira de viver, né? Tudo que está na Bíblia Sagrada, eu não canso de falar, é ensino, né? E Deus, através dela, nos dá o melhor para termos uma vida saudável, uma vida confiável, né? Uma vida de descanso, de paz. As lutas vão existir sempre, é claro, as enfermidades vão existir, os problemas familiares, às vezes a falta do trabalho, a falta do dinheiro, mas com Deus, todas essas coisas, elas conseguem se suplantar de uma maneira melhor, não é? E de uma maneira em geral, porque nós temos experimentado na nossa caminhada, e já vão-se muitos anos, que as pessoas terminam sempre se beneficiando quando optam, né? Quando começam a caminhar com Deus, né? E a Bíblia é o ponto de partida, né? Porque ali está relatado tudo em relação ao que Deus queria que nós soubéssemos, fizéssemos, né? E compreendêssemos, né? Para acessarmos, né? Principalmente a vida eterna, que essa é a finalidade, essa é a finalidade da palavra de Deus, nos levar à vida eterna, né? A nossa passagem aqui na Terra, todos já sabemos, ela é muito rápida, muito curta. Então, nós temos que nos preparar aqui, nesse tempo que estamos aqui, sermos as melhores pessoas possíveis. Muitos de nós, né, eu inclusive, viemos de pecados, não importa o tamanho do pecado, o pecado é pecado, e Deus nos resgata com seu amor, Ele dá Jesus Cristo em nosso favor, em troca dos nossos pecados, e é tempo de caminhar com Deus, é tempo de melhorar a nossa condição, né? A nossa vida familiar, a nossa vida física, né? Saudável, né? Do ponto de vista físico, né? A nossa vida financeira até, tendo cuidado, né? Com aquilo que Deus confia nas nossas mãos, os nossos salários, aquilo que Ele nos abençoa, algumas coisas extras às vezes, o que fazer com elas, né? Para não perdermos o fio da meada, né? Não sairmos da caminhada com Deus. A nossa vida sentimental mesmo, né? Homem, mulher, marido, esposa, os pais com os filhos, né? Instruindo os filhos, né? Os meus hoje, a mais nova tem 21 anos de idade, eu estou aqui em Manchester também, porque eu trouxe ela para cá agora, ela vai fazer a pós-graduação, vai começar agora, se formou lá em Newcastle, 3 anos lá, e agora tem mais um ano de pós-graduação aqui na área de jornalismo. É a minha filha mais velha, então tudo que eu e Mariane pudemos, nós orientamos, fizemos, né? Corrigimos de nossos maus exemplos do passado, quando não andávamos com Deus, e mostramos como mudou a nossa vida, como estamos hoje, né? Como podemos viver, e passamos isso para todos os filhos, né? O mais velho vai fazer 36 anos, a Sofia vai fazer 22, né? Eu tenho esses 4 filhos, Deus nos deu, nos presenteou, o Tiago, o Lucas, a Sara e a Sofia. Então, a Bíblia nos ensina em todas as áreas, e essa da família é a principal, porque esse é o primeiro projeto de Deus, o projeto da família, né? Nós existimos, nós fomos criados para constituir família, né? Amém? Antes de ir um pouco mais nesse tema de família, tão gostoso que é, eu quero ler aqui um pequeno resumo da Bíblia de estudo que eu uso, porque eu falei no culto, no vídeo passado, perdão, lá estava na Grécia, vocês devem lembrar, quem já assistiu o vídeo, né? Falei sobre a estratégia que Deus deu a Paulo, né? Quando ele estava ali em Atenas, na Grécia, ali no Areópago, né? Uma área, e eu falei que era um local onde tinha os deuses, né? Era tal.
E não é bem assim, algumas pessoas não entenderam bem. Eu vou trazer o que diz a teologia, tá? Eu não sou teólogo, deixo isso bem claro. Amo os teólogos porque eles empenham, dão parte da sua vida para aprender, receber o ensino, aprender e transmitir, né? Aquilo que está na palavra de Deus e até um pouco mais oculto, né? Um prosseguimento, um aprofundamento do estudo que nós não fazemos, que eu, por exemplo, eu não faço. Então, Areópago, termo que significa colina de Ares, que é o nome de um grego, deus grego de guerra. Os romanos chamavam ele de Marte. Na colina que tinha esse nome se reunia, nos seus inícios, o Conselho de Atenas. Depois, o nome se aplicou ao próprio conselho, que no tempo de Paulo, a passagem que eu vos li naquele dia, né? No tempo de Paulo, provavelmente realizava suas sessões num edifício junto à praça principal. Então, Areópago seria esse edifício, né? Ali um auditório, alguma coisa assim, um templo, tipo um templo, né? Não necessariamente espiritual, um local, um auditório, um edifício, e ali naquela praça que era a parte central de Atenas, ali devia ter as imagens que Paulo se refere naquele texto de Atos 17, se vocês quiserem reanotar para ler outra vez, a partir do verso 20, você pode ir até o verso 23, tá bem? Esse é um esclarecimento, é sempre bom fazer, porque às vezes uma pessoa tem dúvida e pergunta, e quer alguma informação a mais. Outra pessoa tem dúvida e não pergunta. Quer dizer, então, para não ficar no meio termo, a gente corrige o que é necessário corrigir, completa a informação e pronto. E todos terminamos sendo beneficiados por isso daí, né? Hoje eu tenho 2 versículos apenas, né? Para nós. O primeiro deles é no primeiro livro da Bíblia, logo no primeiro capítulo e logo o primeiro versículo. É muito interessante porque eu vou falar da família e a família está toda relatada aqui na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, né? Então, o primeiro versículo da Bíblia, né, em Gênesis, né, fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Fala da criação. Então, no princípio, ou seja, ele criou tudo, os céus e a terra. É onde nós estamos, onde nós vivemos, né? Onde vamos passar a parte das nossas vidas, onde todos aqueles outros já passaram e todos os que vierem depois de nós passarão. Depois que Jesus voltar, né? Por que voltar? Porque ele já esteve aqui, nós já vimos isso, nós já conhecemos isso. Vai ser criado um novo céu e uma nova terra. Tem pastor, amigo meu, lá no Brasil, que ele crê que esse novo céu e nossa nova terra pode ser nessa terra que nós vivemos em outra dimensão ou em outro lugar, né? Ainda tem tantos lugares que nós não conhecemos, não é? A gente vê um pouco disso porque, por exemplo, nós conhecemos que Jerusalém, né, como a capital espiritual de Israel, é uma cidade, né? Mas a Jerusalém que vem do alto é uma Jerusalém espiritual. Então ela pode vir ali por Jerusalém cidade, né, física, mas ela pode se estabelecer de outra maneira, né? E como nós sabemos que nós vamos ao céu, nós vamos à eternidade, então não sabemos aonde isso será, né? Só sabemos apenas pela palavra de Deus, pela promessa, que vai ser o melhor, né? Vai ser o bem bom da nossa vida, né? Vai ser o que nós chamamos da cereja do bolo. Então nós temos que nos preparar aqui para ir para lá. Então, para compreender um pouco o que eu quero falar hoje sobre a família, então eu começo com o primeiro versículo da Bíblia, que fala: no princípio criou Deus os céus e as terras, né? E a terra, né? É lógico, os mares, né? Os animais, tudo isso aí que está ali relatado, né? E a cada dia ele vai criando, né? Até os 7 dias tornarem a criação completa, né? E o último versículo dessa mesma Bíblia Sagrada está em Apocalipse, claro, que é o último livro, capítulo 22, o último versículo, que é o 21, a graça do Senhor Jesus seja com todos. É importante, seja com todos. Ele não diz com alguns, com as religiões, né, com as nações, com as culturas, com os deuses, né? Não, ele fala com todos. Então esse Deus, criador dos céus e da terra, ele tem esse plano para todos nós. Nós temos que compreender isso. Entende? Nós que estamos, vamos dizer assim, somos ocidentais, né? Nós já compreendemos porque, pela misericórdia de Deus, nós somos alçados, né? Nós somos escolhidos, nós demos o passo da fé, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Muitas vezes as pessoas não compreendem isso, têm dificuldade para compreender isso, fazer a nossa parte diante das coisas de Deus. Ele não força a nossa conversão,
Ele não quer que nós façamos as coisas só pela vontade dele, né? É muito importante, o ensino leva a isso daí, mas ele quer que nós tomemos a iniciativa. O poder de decisão ele dá para nós. Então ele não é um Deus usurpador, né? Um ditador. Ou é assim ou não é nada. Não, não. A Bíblia diz, se ensina ou não, é muito claro. É ou não é. Não tem meio termo. Mas ele não obriga a gente a fazer. Ele nos dá o que você pode já ter ouvido falar sobre isso, se chama livre-arbítrio. Livre-arbítrio, ou seja, livre escolha. Você faz o que você quiser. O próprio apóstolo Paulo, que eu relato aqui nesse texto de Atos dos Apóstolos, né? Ele mesmo fala, nem tudo me convém, né? Eu posso fazer tudo o que eu quero. Eu tenho o direito de fazer tudo o que eu quero, mas nem tudo me convém fazer. E é uma verdade, Deus nos dá essa liberdade. A igreja, né, a instituição igreja, vamos assim dizer, que proíbe, né? Ela não está no espírito da graça de Jesus Cristo, né? Entende? Então, não é por proibição, não é por força. A Bíblia mesmo fala, não é por sangue, né, nem por carne. É pelo poder do Espírito Santo, é o convencedor. É Ele que vai nos convencer. Eu falei recentemente em relação aos dízimos e às ofertas. Aliás, recebi muitos pedidos complementares de conversa sobre isso. Realmente é um tema assim, um pouco diferente, porque mexe com a nossa alma, né, profundamente, que fala do dinheiro. Então, o dízimo e a oferta, por exemplo, você está na Bíblia, né? Foi criado, foi estabelecido por Deus, mas você dá se você quiser, é uma responsabilidade sua participar da obra de Deus, dessa maneira ou não. Você tem várias opções para participar da obra de Deus, todas elas você faz se você quiser, mas você precisa ter o entendimento, você precisa ter o discernimento, e isso você só pode ter através da comunhão com Deus. E hoje o Espírito Santo, que na época do Velho Testamento, ele não se manifestava como Espírito Santo. Ele era da Trindade, está lá desde o começo, quando Deus criou, fez os céus, né, e a terra. Estava lá, a Trindade estava lá, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Mas ele, naquela época, não, Deus dava o Espírito individualmente. A vez que tem o maior número de, vamos dizer assim, de espíritos, né, que Deus dá ao homem, talvez naquele tempo de Moisés, fala 70 deles, ele tirou o Espírito dele, de Moisés, e dá para 70 homens, quer dizer, dava o poder, podia falar face a face com Deus, ou seja, você teria um relacionamento direto. Hoje mudou, e mudou para melhor, porque as coisas de Deus é uma escada, né? Você vai subindo degrau a degrau, você vai melhorando, você vai crescendo, você vai tendo novos entendimentos, né? Você vai passando a ser uma pessoa melhor. Eu oro todas as manhãs, a minha primeira oração é de gratidão, e eu peço, Senhor, tira de nós, né, que eu oro pela minha família, primeiro, né, digo, tira de nós, tira de mim aquilo que não te agrada. Porque nós carregamos coisas, às vezes, que nós achamos normais, comuns, mas que pode não agradar a Deus. E muitas delas que nós sabemos que não agrada a Deus, nós não pegamos, né, não pedimos, né, não usamos o poder que há no nome de Jesus para nos libertar dessas coisas que não agradam. Então Deus, ele faz sempre o melhor. E quando ele fala que a graça é para todos, o último versículo ali no livro de Apocalipse, que é o livro da revelação, é porque é para todos eles. Não tem barreira de língua, não tem barreira geográfica, não tem barreira cultural, não tem barreira de religião, né? As religiões são múltiplas, né? Entende? Então, não tem nenhuma barreira, é para todos. As coisas de Deus, elas se completam. Elas não ficam guardadas, né, só para determinada posição. Então, muitos problemas que as pessoas às vezes têm nas suas denominações é porque não compreenderam a palavra de Deus, não leram, não estudaram, não participaram como deveria participar. Então se ofendem, começa a achar que o diácono é isso, o presbítero aquilo, o líder do louvor canta de uma determinada maneira, o pastor é assim ou é assado. Então eles não compreenderam ainda a palavra de Deus, eles não se prontificaram a estudá-la. A comunhão é tipo limitada, né? Então tem esses conflitos, e esses conflitos terminam atingindo primeiro dentro da própria casa, da família da pessoa, e depois podem se expandir, né, para o local de trabalho, para a escola, quando é o caso de jovens, na própria congregação, na própria denominação. Então Deus é família, desde o princípio.
Quando ele cria os céus e a terra, ele vai criando, né, cada dia, né, vai criando e descansou no quinto dia, terceiro, quarto, quinto. Depois ele faz o homem. Mas viu que ficava uma coisa vazia ainda, incompleta, e cria a mulher. Por quê? É família. O plano de Deus é família. Começa ali com Adão e Eva. Vem o pecado, mas isso é outra história. É família que eu quero dizer para você. Então Deus, desde o princípio, ele se estabelece, cria e cuida para que as coisas dele sejam para a família, para o povo eleito. A princípio, a gente vê aqui o povo judeu, a gente não entende bem, né, o povo hebreu, como é que ele escolhe aquela nação. Isso um dia talvez nós compreendamos, né, melhor quando estivermos lá, né, na glória com o Pai. Mas sempre é família. Então ali começa, já vem desde Abraão, né, desde Adão e Eva, depois passa por Noé, aqueles antigos, né, e chega Abraão e Sara. E eles só vão concretizar o plano familiar, que é o filho, né, vamos dizer assim, Abraão com 100 anos e Sara com 90, quer dizer, né, no nosso entendimento, no nosso conhecimento mental, né, humano, a gente não consegue hoje, né, com tanto avanço da ciência, a gente ainda não consegue vivenciar, né, visualizar um homem com 100 anos e uma mulher com 90 terem um filho. Mas é família. O projeto dele era família. A promessa dele era ser o pai das famílias, o pai das nações, né? E só poderia fazer isso com um filho. E vem Isaac, né? E de Isaac vem Esaú e vem Jacó. E de Jacó vem os patriarcas, que chamam as 12 tribos de Israel, né? Os 12 filhos de Jacó, com 4 mulheres diferentes, 2 irmãs e 2 concubinas, vamos dizer assim, 2 assistentes de cada uma das irmãs, que vem a ser as 12 tribos de Israel. Jacó, ele passa a ter o nome de Israel, que é o que hoje conhecemos como a nação ali do Oriente Médio, né? Perdão, há uns 3 dias que eu estou com essa tosse, com essa gripe. Me perdoe as tossezinhas aí. Então, meu querido, minha querida, esse plano vem desde o começo, né? Nós vimos nesses vídeos todos que estamos gravando desde o mês de março, salvo engano, todos os personagens que nós falamos, todos eles foram citados as suas famílias, os seus filhos, os seus feitos, né? Mas o fundo também sempre tinha a família. Quando tinha acertadamente, para a honra e glória de Deus, quando tinha de uma maneira errada, Deus corrigia, Deus chamava a atenção, Deus punia, né? Nós vimos várias histórias especiais, né? Vimos da Moabita, né? Da Ruth, né? Nós vimos a própria Raabe, né? Recentemente falamos sobre ela, que ajuda o povo de Deus a entrar em Jericó, né? É o primeiro contato entre o povo de Deus e o morador de Jericó, que relata na palavra de Deus ali em Josué. Então, se torna família, uma estrangeira, uma prostituta, não importa. Deus, ele quer nos levar à salvação. O que diz aquele verso final da Bíblia, a graça de Deus seja para todos, é para todos mesmo, principalmente para os pecadores, porque Jesus fala, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Quem são os enfermos? Os que estão doentes de alma, né, de personalidade, de caráter. Esses que são os enfermos que Jesus se refere, porque os enfermos de saúde, ele vai curando, né, o cego, o aleijado. Quantos relatos, né, de curas, de milagres, né? Sinais, o apóstolo João fala muitos sinais, né, no Evangelho de João, as maravilhas, né? Maravilhas da Fé, um ministério que eu tenho muito amor ali em Porto Ferreira, chama Maravilhas da Fé, ou seja, são os milagres que acontecem por causa da fé. Mas todos eles envolvem a família, porque esse sempre foi o plano de Deus, né? E não importa em que situação, em que circunstância nós estivemos, ou até nós estamos, o plano deles é para sarar a nossa alma, sarar o nosso corpo, né? Sarar a nossa personalidade, o nosso caráter, para que possamos ser pessoas melhores, homens e mulheres, segundo o coração de Deus. Só que ele não obriga, né? Quando ele fala ali naquele versículo, a graça é para todos, é para todos. Quem já aceitou, está melhor, está caminhando com Deus. Cada vez tem mais pessoas convertidas, né? Só é você ver o percentual no mundo, né, de pessoas que vão se agregando à fé cristã, né? E tem os países que não aceitam, né? Tem as suas religiões de maneiras que nós achamos inadequadas, impróprias, até violentas.
mas são as religiões, são as culturas desse país. Mas o plano de salvação é para eles também, porque é para todos. Deus não faz, não faz exceção de nenhuma pessoa. Todos para eles são iguais. Não importa a natureza da pessoa, né, a religião, a cor, né, a cultura, o país. Então, esse é o grande segredo de Deus para as nossas vidas, é a família. Por isso que Ele quer, através da palavra de Deus, nos ensinar para sermos melhores homens, melhores mulheres, melhores maridos, melhores esposas, melhores pais. Por quê? Porque uma família estruturada, a sociedade é melhor. Uma igreja boa, vamos dizer assim, no sentido de estudo da Bíblia, né? de visão do reino, uma igreja nesse sentido, ela impacta muito mais a localidade onde ela está, seja bairro, seja vila, né? Seja cidade, seja metrópole. Ela impacta muito mais do que uma dividida, de que uma que tem às vezes algumas práticas distorcidas pela liderança X ou Y, se é o caso, eu não estou dizendo, não conheço assim explicitamente, a gente ouve muito falar, mas as pessoas falam muito, nós temos que ter muito cuidado, nós não podemos ser os juízes que tantas vezes nós começamos sendo, né, em algumas causas do nosso dia a dia. Então, para o melhor das pessoas. E quando uma pessoa é melhor, a chance dela fazer a outra melhorar é maior. Isso é uma lógica normal, não precisa ter pós-graduação, não precisa ter cursado uma universidade para ver que essas coisas funcionam assim, né? Quando uma família está bem estruturada, o casal em harmonia com os filhos, né? As coisas funcionam melhor e começa a ser exemplo para a vizinhança, começa ali. Às vezes, antes disso, até para a própria família. Os próprios familiares, né? Os próximos, né? Começam a ver a transformação, a mudança daquelas pessoas. A vizinhança começa a ver aquilo dali. Isso desperta realmente interesses, né? Para saber como, né? Como isso daí acontece. Eu lembro, já falei isso algumas vezes, eu não canso de repetir. São bons exemplos e é para a honra e glória do Senhor. Eu lembro que teve uma época, muita dificuldade que eu tive lá em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Eu morava lá com minha família e nós ficamos recebendo cesta básica durante 6 meses. E tinha uma cunhada minha que ela falava assim, não compreendia como que a gente, no meio de tanta dificuldade, era feliz. A lógica do mundo é essa, humana é essa, nós pensamos dessa maneira. E eu explicava, olha, porque nós estamos em Cristo. Nós sabemos que nós estamos sendo corrigidos, né? Precisamos aprender mais das coisas de Deus. Então nós recebemos isso aí, porque é muito difícil, meu irmão, minha irmã, você aplicar o que a Bíblia ensina. Em tudo dai graças. É muito difícil. Para você falar isso para outra pessoa, ainda não é tão difícil. Mas para você exercitar isso em você, quando você não está numa situação favorável, é muito difícil. Mas se há uma estrutura, se há uma base familiar, se há uma comunhão com Deus, nesse mesmo período, a coisa vai passar, claro que vai. Quantas e quantas vezes nós vimos famílias, né, sendo reestruturadas, né, pessoas sendo renovadas, sendo transformadas pelo poder que há na palavra de Deus. E é só melhor. As coisas ficam melhores, os relacionamentos são melhores. E com isso nós atraímos mais pessoas. Passamos por aquela dificuldade, não é? Fomos treinados, vamos dizer assim, pelo Senhor, né, dentro daquela dificuldade, e somos capacitados agora para levar esses ensinos, né, para levar esses treinamentos, né, para outras famílias, outras pessoas que lá na frente nós venhamos a encontrar. E Deus sempre coloca pessoas à nossa frente. Eu falei muito isso, né, na semana passada em relação das viagens, tal. Sempre eu tenho pessoas. Quando era de trem, era nos trens, de ônibus, no avião, no avião. Sempre Deus nos dá uma oportunidade para falar do amor dele, para dizer assim, olha, ele existe. Tenta, dá uma chance. E eu já falei isso para familiares meus, olha, dá uma chance para Jesus. Né? Vocês já dão chances a tantas coisas, dá uma chance para Jesus. Né? Mas é uma coisa individual, a pessoa tem um livre-arbítrio, né? Como falamos antes, a pessoa tem que tomar essa decisão, nós não podemos impor. Então, todas essas famílias, algumas que eu
pude pensar aqui agora, nesses poucos minutos, é porque é o plano de Deus. Todos eles, né, os profetas, nós tivemos profetas, um deles com muita dificuldade, problema de adultério dentro do casamento de um profeta de Deus, né? Tivemos profetas que foram mortos pela palavra de Deus, perseguidos por reis, porque eles davam a palavra de Deus, né, encarcerados, né? Tudo isso existiu, mas a base sempre foi a família, né? Sempre foi a família. E chega no ponto máximo, né, do nosso conhecimento da palavra de Deus com Jesus Cristo, né? Porque para o plano se concretizar, Deus tinha que vir como um homem aqui para a Terra. Como é que ele poderia vir como um homem aqui para a Terra? Um homem celestial, sobrenatural? Não, ele tinha que vir um homem como eu e você. Quando a gente fala homem na Bíblia, fala sobre a mulher também, mas vamos dizer assim, tinha que vir como um homem ou como uma mulher, né? Como somos, né? Como um ser humano, né? E ele só poderia vir se fosse através de uma gestação, né? Deus tinha poder para fazer do jeito que ele quisesse. Não criou os céus e a terra, nós nos vimos lá no começo da Bíblia, no primeiro versículo da Bíblia. Se ele criou o céu e a terra, essas outras coisas seriam muito mais fáceis para ele, né? Mas ele queria dar o exemplo, ele queria mostrar, ele queria ensinar. Ele queria dizer através de Maria e através de Jesus Cristo, olha, eu sou família. A família, eu costumo falar muito isso. Quem me conhece, quem anda comigo, sabe, eu digo assim, a família é a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos de Deus. Então ele concluiu esse plano dele da maneira que tinha que ser concluída, numa gestação. Né? Jesus, como homem, para ser como nós aqui na terra, não podia vir se não fosse de uma gestação. Maria é a bem-aventurada, a palavra de Deus diz, né? Porque ela foi eleita, ela foi escolhida, né? O anjo procura, né, para dizer o que ia acontecer para ela. Ela estava noiva, criou uma situação muito embaraçosa, muito difícil, os padrões de cultura daquela época, com o noivo dela, com José, né? Termina sendo o pai de Jesus, vamos dizer assim, o pai de criação, né? O pai que não foi o pai da gestação, mas teve uma importância muito grande na vida de Jesus. Então Deus escolhe uma mulher, porque o homem que precisava vir à terra com o poder de Deus, que é Jesus Cristo, faz parte da Trindade, esse homem veio através de Maria numa gestação, numa maravilha, num sinal, num milagre de Deus. A palavra fala, né, a virtude do Espírito Santo, né, que ela ia ser encoberta pela virtude de Deus para que engravidasse, né, para que fizesse essa gestação e tivesse esse filho. E vem Jesus Cristo, né? E vem mais, porque, logicamente, José, depois com Maria, perdão, tem outros filhos, né? A Bíblia relata, e filhas também, né? Relata o nome de 4 deles, 2 estão aqui no Evangelho, que é Tiago e Judas. Tem ainda José e, se não me engano, Simão. Me perdoa se eu estiver trocando o nome agora, são muitos nomes na Bíblia, né? Mas a Bíblia relata 4 irmãos de Jesus e irmãs, não nomina, né? Não quantifica, não dizem quantas são, mas é o plano de família. Quer dizer, José e Maria tiveram vários filhos, além de Jesus, por parte de Deus, e Maria, vamos dizer assim, e José assume a criação, né? Então, a família sempre foi o plano de Deus. E para que esse plano dele se tornasse perfeito, ele vem à terra como homem, né? Via Maria, a bem-aventurada, né? A mãe de Jesus Cristo, que é o Senhor e Salvador das nossas vidas, né? Porque ele veio aqui para isso, para mostrar que nós podemos ser melhores e vivermos melhores, vivermos em família, crescermos em família, né? Termos o foco do plano de Deus nas nossas vidas, né? Alimentar as famílias que estão ao nosso lado com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, com as nossas atitudes, encorajá-los, demonstrar para eles como é que se deve viver melhor, como se pode fazer o melhor para as nossas vidas, né? E isso acontece, né? E depois Jesus, no princípio, a própria família, os próprios irmãos, rejeitaram o ministério dele. Tiago mesmo, que vem a ser um líder depois da igreja, né, da primeira igreja, né, do primeiro século, ele aparece só já mais com bastante tempo depois que Jesus morre, né? Jesus aparece para ele também, a Bíblia diz, num local não sabido, não bem explicado na palavra de Deus, mas os irmãos e a própria Maria tinham receio, né? Maria viúva, né? A palavra de Deus não entra muito em detalhes, mas José morre, né? O pai
de Jesus, o pai de criação, vamos assim dizer, para o nosso conhecimento e entendimento, e se rejeitam ele, porque aquilo dali causava uma dificuldade muito grande, né? Como um homem, né, que veio de um lar comum, a Bíblia fala que José mexia como é que chama? Furniture, né? Carpinteiro, mexia com móveis, né? Fazia móveis, criava nessas coisas. Jesus também só aparece mesmo pelos 30 anos no ministério dele. Esse no período com um irmão mais velho, ele deve ter assumido, né, o trabalho do pai com alguma ajuda dos irmãos, etc. A Bíblia não entra nesses detalhes. O que tem que estar na palavra de Deus é aquilo que é mais importante para Deus, né? Por isso que a gente não pode ir muito além, né? Eu vi um pastor dando uma explicação muito bacana, dizer que no Evangelho fala que Jesus cura um cego, no outro fala que cura dois cegos, né? Então ele fica falando, porque um diz que é um cego, outro diz, poxa, o importante é a cura, não importa se foi um cego, se foram dois cegos, o importante é a cura, né? Não estou desprestigiando o estudo desse irmão em Cristo, nem sei quem é, eu só estava ouvindo de longe outra pessoa ouvindo essa mensagem, nesse estudo. Mas o importante é o milagre. Então, importante para nós é a família, né? A família perfeita a gente acha muito difícil acontecer, né? Porque nós temos sempre muitos problemas, né, na nossa própria família de sangue, né? Por isso que Deus nos dá uma oportunidade de termos uma família espiritual, que é o corpo de Cristo aqui, que é a igreja na terra. E quando Jesus voltar para arrebatar, para pegar essa igreja, é a nossa família, é o corpo de Cristo, somos nós. Então Jesus nos ensina também, né, nesse tempo que nós estamos por aqui, o que é ser uma família sanguínea e o que é ser uma família espiritual. As duas são importantes, mas a mais importante é a espiritual, porque o plano de salvação é para toda a família, né? Ali mesmo em Atos dos Apóstolos, quando aquele carcereiro vai se matar, porque acha que Paulo e os outros que estavam na prisão tinham fugido naquele terremoto, o que eu devo fazer, ele pergunta para Paulo, né, para me converter, ele fala, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Paulo responde para o carcereiro, ele ia se matar, porque ele seria justiçado pelas autoridades se os presos fugissem, né, da sua guarda, né? Então, o plano de Deus é para toda a família. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu acho que é esse Atos 16, alguma coisa assim. Você pode conferir aí que Paulo fala isso para o carcereiro. Então, é a promessa de Deus. Ela vai se cumprir. Ela existe e vai se cumprir. Então, o plano de Deus sempre foi uma família. Desde o princípio, quando ele criou os céus e a terra, né? E vem trazendo, né, ao longo da história bíblica do Velho Testamento, que nos prepara para o Novo Testamento, que é justamente a vinda de Jesus, né, o seu ministério, o ensino todo, né? E depois a propagação desse evangelho, né, que começa ali pelaquela própria região, depois vai se espalhando, entra na Europa e hoje já alcançou praticamente todo mundo. Pouquíssimas nações ainda não receberam abertamente a palavra de Deus, né? Acredito que até as escondidas todas. Mas o plano é esse. O plano de salvação é a família. Uma família boa, uma família que não está enferma, uma família equilibrada, né? Uma família sem problemas, sem muitos problemas, que os problemas sempre existem, né? Uma família assim, ela é um alicerce, ela é um degrau a mais na obra de Deus aqui na Terra. Por isso que esse plano existe desde o princípio, desde a criação do mundo. Deus é família e Deus ama a família, né? Nós temos que nos amar como família, né? Às vezes é tão difícil dentro da própria família, mas nós temos que nos amar como família. E a partir daí sermos os espelhos para as outras famílias que nos cercam, quer na própria igreja, quer na própria sociedade, na comunidade onde nós vivemos. Esse é o plano de Deus, é o plano para a família. Eu quero encerrar aqui dizendo que nós estamos nos preparando para cultos online, talvez 4 de outubro, salvo engano, é o primeiro sábado do mês, vamos tentar estreá-los. Hoje, quem for ver ainda esse vídeo hoje, se der tempo, a reunião de oração na igreja vai ser das 6 às 7 da tarde, da noite, né? Das 18 às 19 horas. No próximo sábado também nesse mesmo horário. E a partir do dia 4 de outubro, né, se Jesus não voltar, nós vamos ter os nossos cultos online também a partir das 18 horas. Nós vamos mantendo a igreja aqui, a congregação informada.
Amém? Um excelente final de semana para todos vocês. Eu gostaria que vocês abrissem a mão, porque eu quero dar a bênção pastoral, né? Tão importante para as nossas vidas, né? O amor de Deus, o Pai, Criador dos céus e da terra, né? O milagre de Jesus, o Filho, né? Que nos deu a graça. E o consolo do Santo Espírito seja com cada um de nós, desde agora e até quando Ele voltar para nos resgatar. Amém? Dê um abraço em quem está no teu lado, receba um abraço desse pastor que muito vos ama e divulgue esse vídeo, uma pessoa que seja apenas fora do nosso círculo, né, que assista esse vídeo. Pode ser muito importante para ela. Amém? Um beijão. Deus abençoe as suas vidas.